Regra da cadeia. Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre redes neurais artificiais. Estamos vendo Backpropagation, parte de otimização, e essa é a parte 4 do vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos tentar entender o que é a regra da cadeia. Isso daqui é extremamente importante para a gente entender como que a rede neural atualiza os pesos e os bias. A regra da cadeia é usada para atualização de todos os nossos parâmetros. Nesse vídeo, nós vamos tentar entender ela de um ponto de vista conceitual, mas usando a matemática. Então, eu vou dar um exemplo um pouco mais simples e depois a gente vai conectar esse exemplo com o que acontece na rede neural. Então, vamos supor o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui esses dados. Aqui eu coloquei num gráfico. Eu tenho um gráfico de peso por altura. Em rosa, eu tenho esses dados. Peguei aqui algumas pessoas, anotei o peso delas e a altura delas. E em verde, eu tenho a reta que melhor se ajusta a esses dados. Então, isso daqui é a minha previsão. Por outro lado, eu também posso ter um outro gráfico aqui, em que eu peguei um outro conjunto de pessoas e calculei aqui o número da camisa delas e o peso. Mesma coisa, tenho aqui os dados observados, são os dados que eu peguei e coloquei no meu banco de dados, e em verde eu tenho a reta que melhor se ajusta a esses dados. Aí vamos reparar o seguinte, né? Aqui eu estou prevendo o peso a partir de altura. Nesse outro gráfico, eu estou prevendo o número da camisa em função do peso. O que a gente vai fazer hoje é imaginar o seguinte. Vamos supor que eu quero prever o número da camisa em função da altura. A gente pode ver que o peso aqui, ele conecta esses dois gráficos, né? A informação que eu tenho nos dois. Em um dos gráficos, o peso é o que eu estou prevendo, ou seja, é minha variável dependente. E no outro gráfico, o peso é minha variável independente. E o modo que a gente vai usar para conectar essas informações, como por exemplo, prever o número da camisa a partir de altura, isso está relacionado com a regra da cadeia. Então vamos fazer isso aqui bem passo a passo. Antes de começar aqui, olha, o peso eu deixei em quilos, a altura está em metros. Agora aqui o número da camisa eu deixei num número genérico. Tá bom? Então isso aqui é uma informação genérica, tudo pela didática. Então vamos lá. Se a gente quiser escrever a equação dessa reta, um modo é fazer isso daqui, né? Então o peso, que é o que eu estou querendo prever, vai ser igual à inclinação dessa curva de peso por altura vezes a altura. Isso daqui a gente já viu bastante a equação da reta, né? Aqui eu poderia ter acrescentado um bias, mas por simplicidade eu ignorei. Vamos supor que o bias é zero aqui nos dois casos. Nos vídeos passados, a gente já viu como a gente pode escrever essa inclinação. A inclinação a gente escreveu como sendo a derivada do peso com relação à altura. Quer dizer, o quanto o peso varia quando eu vario a altura. Então eu posso escrever o peso a partir dessa expressão aqui. Vamos com calma que vai ter bastante derivada aqui, tá? Mas de conceito, nós não vamos fazer conta nesse vídeo. Nesse caso especial, eu fui lá, fiz meu ajuste da curva, que é o que está em verde, e achei que a inclinação dessa reta é 50. O que significa isso? Significa que para cada unidade de altura que eu ando 50 unidades de peso. Como isso daqui é uma reta, essa inclinação aqui ela é constante, né? Qualquer ponto que eu pegar é a mesma inclinação. Não importa o ponto que eu pegue, a inclinação é 50. Diferente do caso da parábola, que nós vimos em vídeos anteriores, em que para cada ponto eu tinha uma inclinação diferente. Se a gente pega ali o começo da parábola para o lado esquerdo, a inclinação era maior e a hora que eu ia chegando no mínimo, essa inclinação ficava menor até atingir zero. Essa expressão da derivada do peso com relação à altura, isso daqui vai servir para qualquer um dos casos, independente de ser uma reta ou de ser curva. Aqui a reta é só para simplificar. Para o gráfico aqui da direita, a gente pode fazer a mesma coisa. Então o número da camisa vai ser a inclinação dessa reta vezes o peso. A inclinação da reta eu posso escrever aqui do mesmo modo, é a derivada do número da camisa com relação ao peso, e eu cheguei aqui no valor de 0,02 para essa derivada. Esses valores depois a gente substitui lá no final para ver numericamente. Então a ideia desse slide é isso, é a gente escrever a equação da reta e relacionar essa inclinação com a derivada, que é coisa que a gente fez em vídeos anteriores. Então, se você não viu esses vídeos, volta ali
e dá uma olhada, tá aqui na playlist de redes neurais artificiais. Agora, com essas duas informações, a expressão para o peso e a expressão para o número da camisa, o que a gente vê? Que se eu quero prever o número da camisa a partir da altura, eu não tenho isso implicitamente, quer dizer, na expressão do número da camisa, eu não tenho altura aqui, mas eu tenho peso e na expressão do peso eu tenho altura. Então o que a gente quer é linkar essas duas coisas. Como é que eu faço isso? Eu posso substituir o peso aqui pela expressão de cima. É o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho a derivada do número da camisa com relação ao peso, que é o que eu já tinha na expressão de cima, e agora no lugar do peso eu coloco a expressão que eu tenho do peso ali em cima, que é a derivada do peso com relação à altura vezes a altura. Desse modo, eu já tenho o número da camisa em função da altura. Isso daqui, se a gente observar bem, também é uma equação da reta. Na equação da reta eu tenho a minha variável dependente, que eu quero prever, em função da variável independente, é o que eu estou variando a altura nesse caso, e isso daqui é multiplicado pela inclinação da reta. Esse termo aqui seria a inclinação da reta de um gráfico de número da camisa no eixo Y por altura no eixo X. Como é a inclinação da reta dessa nova expressão, desse novo gráfico, eu posso escrever essa nova expressão. Então a derivada de número da camisa com relação à altura vai ser justamente essa inclinação aqui, que é a derivada do número da camisa com relação ao peso, derivada do peso com relação à altura. Isso quer dizer que se eu tenho uma expressão por número da camisa e eu quero chegar na altura que está em outra expressão, eu tenho que percorrer esse caminho. O número da camisa eu relaciono com o peso, e daí sim o peso é relacionado com a altura. Então a regra da cadeia é eu percorrer esses caminhos. Quando eu não tenho uma expressão implicitamente escrita em função de outra, mas eu tenho um caminho que pode fazer eu chegar lá. Se vocês observarem aqui, a gente pode tentar ver isso como uma fração. Não é uma fração, eu vou colocar esse disclaimer, a derivada não é uma fração, mas a gente pode olhar para facilitar o entendimento. Se fosse uma fração, eu teria número da camisa, peso, altura. Numa multiplicação de fração, eu poderia simplificar isso e cortar esse peso com esse peso aqui, e eu ficaria justamente com o que eu tenho do lado esquerdo, que ficaria só o número da camisa e a altura. Então, na regra da cadeia, quando eu vou percorrendo esses caminhos, é como se, numa fração, eu colocasse esses termos adicionais que, no fim das contas, simplificam, embora não seja fração, tá bom? Não é isso que a gente faz, a gente não corta nada e não simplifica termos, mas eu acho que vai facilitar um pouquinho o entendimento. Com isso, a gente já consegue escrever essa expressão que a gente tinha no slide anterior para fazer uma previsão de número da camisa em função da altura. Se a gente lembrar lá do primeiro slide, a derivada do número da camisa com relação ao peso era 0,2 e do peso com relação à altura era 50, que são as inclinações dos respectivos gráficos. Fazendo a substituição aqui numérica, eu vou ficar que o número da camisa é 002 vezes 50 vezes a altura. 002 vezes 50 é 1, e com isso eu tiro que o número da camisa é igual à altura. Isso quer dizer que se eu quero prever o número da camisa de uma pessoa baseado na altura, ela vai ser simplesmente o mesmo número. Então, se uma pessoa veste uma camisa 5, a altura dela é... Não, 5 não, pelo amor de Deus. Que gigante é esse? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Se o número da camisa, por exemplo, é 1,5, a altura vai ser 1,5. O número da camisa é 1,8, a altura vai ser 1,8. Com isso, a gente já conseguiria fazer um gráfico que representasse essa relação. Agora, como que isso daqui se conecta com a atualização de pesos, que a gente viu em vídeos anteriores? A atualização de peso ela era dada por essa expressão. O peso no tempo t mais 1, que é o peso novo que eu estou atualizando, é igual ao peso no tempo t, que é o peso atual, menos eta, que é a taxa de aprendizagem, vezes essa derivada aqui, que é a derivada do erro com relação ao peso. Ou seja, quanto o erro varia conforme eu vou variando o peso. O detalhe é, nós não temos uma expressão que relaciona diretamente o erro com o peso. O que nós temos é o seguinte, a expressão para o erro, aqui eu estou supondo que é o MSE, é o Mean Square Error. Nessa expressão eu tenho o erro a partir do observado, esse valor observado é o valor do meu banco de dados, menos o predito, isso daqui é o que eu estou fazendo a previsão na minha rede, ao quadrado. E eu tenho que o Y predito, para os exemplos que a gente deu anteriormente, era o peso vezes a entrada mais o bias. Nos nossos exemplos, nós não estávamos usando funções de ativação, estávamos fazendo o exemplo mais simples possível. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada lá atrás. De qualquer modo, eu vou deixar aqui qual que era o modelo da rede neural, bem simples, e é esse caso que a gente está vendo.
Ok, então nós precisamos da derivada do erro com relação ao peso, mas aqui o erro depende do valor predito e o valor predito que depende do peso. Logo, a gente vai usar a regra da cadeia. Se eu estou partindo do erro para chegar no peso, eu tenho que passar aqui primeiro pelo valor predito. O que isso quer dizer? Que a derivada do erro com relação ao peso vai ser a derivada do erro com relação ao valor predito vezes a derivada do valor predito com relação ao peso. Com isso, eu percorro um caminho que me leva do erro ao peso. Esse caminho é mais ou menos o que eu tenho aqui nessa imagem. Então eu saio do erro, vou até esse somatório aqui, que é o meu y no caso, né, a equação da reta, e daqui eu vou para o peso. Então eu consigo fazer esse link, eu consigo fazer essa relação. E se eu tivesse uma função de ativação? Se eu tivesse uma função de ativação, eu teria um passo a mais. Eu ia do erro para a função de ativação, da função de ativação para o nosso somatório, do somatório para o peso. E a expressão seria algo desse tipo aqui. A diferença é que eu teria um passo a mais. Mas percebam, a lógica é a mesma. Do erro para a função de ativação, da função de ativação para o somatório, do somatório para o peso. Isso é a regra da cadeia. Se eu quero atualizar meu peso W, a partir do erro, eu tenho que sair do erro e percorrer o caminho que eu faço ao chegar até o W. No próximo vídeo, nós vamos ver um exemplo prático de como que funciona isso daqui. Eu ainda vou fazer o exemplo sem a função de ativação para não complicar muito. E nós vamos fazer o cálculo da atualização de pesos na mão. Eu vou mostrar para vocês exatamente como é que funciona e nós vamos fazer essas contas passo a passo e ver como é que o peso ele é atualizado a partir da função de perda. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço e até a próxima.